Olá, boa tarde. Bem-vindos à aula teórica 24 de LAP. Na aula de hoje vamos falar de alguns conceitos e tecnologias usados na programação para a internet. Começaremos por descrever dois formatos de dados muito usados na internet, que são o XML e o JSON. Depois vou mostrar um pequeno exemplo sobre como se pode programar do lado servidor, algo que eu penso que é interessante. E finalmente há aqui dois tópicos pequeninos para acabar a aula. Agora, sobre o XML, portanto, trata-se de um formato de dados muito usado na internet e que está aqui um exemplo, estão a ver? Isto é o exemplo daquilo que se chama um documento XML e este formato faz lembrar bastante HTML e até eu gostava de começar por uma comparação. Nós podemos considerar que o HTML é um caso particular do XML a menos de alguns pormenores. Por exemplo, o HTML é um bocadinho permissivo. Há algumas marcas que, se não forem fechadas, não faz mal. Em XML o formato é rígido e nós, por exemplo, temos que fechar todas as marcas. Mas outra diferença entre os dois formatos é que o HTML, acima de tudo, representa o aspecto gráfico de uma página web. Portanto, está muito ligado à visualização de páginas web. E o XML não tem nada a ver com isso. O XML é um formato abstrato que permite descrever dados estruturados. Pode ter ou não informação de visualização, mas isso agora depende do significado que quisermos dar às várias partes do documento. Ok, é melhor começar por analisar aqui um exemplo. Estão a ver, olha, este documento pretende representar uma senhora chamada Alice que tem 2 filhos. Reparem bem nisto. Aparece aqui uma marca pessoa. Esta marca é aberta aqui e fechada no fim. Esta marca tem um atributo F. É para dizer que é feminino. A pessoa. Pus aqui o nome da pessoa. Pus aqui a idade. E pus aqui dentro aquilo que se chama um subelemento XML que descreve os filhos. Uma coisa que dá para concluir olhando para este exemplo é o seguinte, é que para já este formato é elegível por seres humanos. Pronto. Além disso, este formato, como tem estrutura, pode ser perfeitamente processado por uma máquina. Sim, em XML, em JavaScript, por exemplo, está disponível um parser de documentos XML permite passar desta representação deste texto, porque isto é texto puro, permite passar isto para uma árvore de objetos, que depois são fáceis de manipular. Agora, eu queria falar um bocadinho realmente da sintaxe do XML. Para já, a sintaxe é rígida, e há aqui outro aspecto importante, é que quem cria o documento tem a liberdade de inventar estes nomes, as marcas. Estão a ver? Eu aqui resolvi inventar este nome Person, Children e basicamente só há aqui 2 marcas. Eu uso neste. Portanto, eu posso inventar as minhas marcas e atribuir-lhes o significado que quiser. Agora, reparem bem, isto que está aqui tudo é o que se chama um elemento XML. O que é que um elemento XML tem? Para já tem uma marca sempre. E a marca tipicamente é aberta no início e fechada no fim. Estou a ver a sintaxe? Para fechar, põe-se aqui uma barrinha suplementar à esquerda. Um elemento XML, que neste caso tem a marca person, pode ter atributos. 0 ou mais. Neste caso há um atributo. Portanto, o atributo coloca-se aqui na zona da marca de abertura. Pode haver uma sequência de atributos. Os atributos são pares. Nome, valor. Neste caso o nome é gender e o valor é o caráter, o texto F. É texto, não é caráter. Agora, eu já disse a maior parte porque falta-me falar apenas do conteúdo. O conteúdo de um elemento XML é tudo o que se encontra entre a marca de abertura e a marca de fecho. Portanto, é texto. E reparem, o que está aqui dentro é texto livre à partida, só que no meio desse texto podem ocorrer mais, agora, subelementos XML. Eu fiz aqui uma coisa mista de propósito para verem que isto até não é muito frequente, escrever-se assim, mas eu estou a mostrar assim para verem o grau de liberdade que temos.
Muitas vezes põe-se o nome da Alice também num elemento, por exemplo, chamado name, e a idade noutro elemento. Mas eu aqui estou a mostrar que dá para pôr texto livre. Na verdade, tecnicamente, o conteúdo desta pessoa tem 3 partes. Tem um pedacinho de texto que corresponde à Alice, tem um subelemento que é a lista dos filhos e tem outro pedacinho de texto que corresponde à idade. Pronto. Mas basicamente está tudo dito. Já agora, há umas abreviaturas que podem ser usadas. Imaginem, por exemplo, que a Alice não tinha filhos. Nesse caso, reparem, a lista dos filhos aparecia assim. A marca de abertura e a marca de fecho sem nada pelo meio. Pronto, isto pode ser abreviado desta maneira. Estão a ver? Pode-se pôr aqui esta barrinha no fim. Isto é uma abreviatura daquilo. Bem, este documento é muito pequenino, mas eu acho que é interessante mostrar num documento XML grande. Está aqui, olha, isto é uma peça de teatro completa do Shakespeare. É o famoso Sonho de uma Noite de Verão. Agora que o verão está quase a começar. Estou a ver, é enorme. Mas isto é um documento XML. Reparem, há aqui uma marca chamada Play. Indica o início de uma peça de teatro. A marca de Play de final há de existir no fim. Vamos procurá-la. Lá está ela. Play aparece aqui no fim. Agora aparece o título. Aparece a lista de personagens aqui. Onde é que começa aqui e acaba não sei onde. É uma lista grande. Acaba aqui. Pelo meio temos uma série de personagens individuais. Pronto. E depois aparece aqui um ato. Um ato começa aqui, acaba lá muito para baixo. Um ato tem um título. Estão a ver? Eu aqui não resolvi. Este documento que eu tirei da net, basicamente não tem texto livre. Aqui está tudo, só tem subelementos. Pronto, tem aqui agora o diálogo entre os personagens. Por exemplo, speech. Vai falar o Teseus e diz isto tudo, blá 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 blá. Depois fala Hipólita, pronto, e por aí fora. E temos aqui uma peça de teatro toda escrita em XML. Isto é ótimo porque nós conseguimos ler perfeitamente. E isto é perfeitamente lido também por um programa. Já viram, se isto fosse texto livre era muito complicado carregar isto em memória. Carregar não tinha problema, mas perceber a estrutura. Estas marcas todas acabam por definir a estrutura de uma peça. Basicamente isto é uma árvore. E já agora uma árvore é na área. Por exemplo, a peça de teatro global pode-se considerar que é uma árvore que tem na raiz, portanto, o nó play, e agora tem uma série de filhos. O primeiro filho é o título, o segundo filho é este FM, o terceiro filho é a lista de personagens, e por aí fora. E depois há uns atos. No fundo, um documento XML descreve uma árvore enária. E por acaso este exemplo que estou a mostrar foi usado aqui há muitos anos num projeto de LAP. Era processar isto. Por acaso o projeto deste ano não envolve processamento XML. Às vezes aparece, outras vezes não. Mas eu acho que o formato é simples e disse o essencial. Agora, associado a este formato há uma série de tecnologias. Olha, por exemplo, aos chamados esquemas. Por exemplo, reparem, esta peça de teatro tem um esquema geral que até poderá ser usada em muitas peças de teatro do mesmo autor. E por acaso isso até foi feito. Houve alguém que há muitos anos resolveu criar um formato XML para as peças de teatro do Shakespeare e converteu todas as peças de teatro para este formato. Portanto, foi um projeto aqui há uns 20 anos que alguém fez. Aliás, esta pessoa, John Bossack, 1992-94. Portanto, se calhar há quase 30 anos. Pensando bem. O que é que eu estava a dizer? Portanto, estava a falar que, neste caso, há um formato, vá lá, XML, que funciona um bocado quase como um tipo. E reparem, o formato dos documentos que têm esta estrutura pode ser descrito num esquema
E depois podemos validar um documento face a um esquema. Podemos confirmar, perguntar, será que este documento XML obedece, tem a estrutura requerida por este esquema? Até nos podíamos ter enganado, podíamos ter esquecido de fechar uma marca, algo assim do género. Pronto, e portanto, validar um documento face a um esquema é algo importante. E, pronto, e há muitos outros conceitos associados ao XML. Protocolos de comunicação baseados em XML, porque já agora uma coisa que eu não disse é que o XML é usado tanto para guardar informação nos servidores dos computadores, pronto, como também para os computadores dialogarem. Quando os computadores, vários nós da internet estão a trocar informação e a dialogar, muitas vezes os dados são comunicados no formato XML. Estão a ver? Algum formato havia de ser. Texto básico em geral não interessa, porque convém passar dados com estrutura reconhecível e, portanto, o XML é ótimo para isso. Pronto, olha, há algumas APIs para aceder ao XML e, por exemplo, no contexto de um browser, há uma API que pode ser usada em JavaScript que permite, que eu vou já exemplificar a seguir, que permite realmente, estou aqui a ver, que permite realmente trabalhar com XML em JavaScript. Pronto, isto é só para... Não tinha intenção de falar nisto com pormenor, mas é para... Recomendo que leiam. Agora, para acabar o assunto de XML, eu gostava de mostrar como é que se pode realmente processar um documento XML em JavaScript, usando uma API que está disponível. Olha, reparem, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu coloquei aqui a Alice, novamente, aquele exemplo da Alice com os 2 filhos, coloquei aqui numa string. Estão a ver? Isto é texto puro. É uma simples string. Por uma questão de legibilidade, eu resolvi concatenar as várias partes, mas isto é texto puro. Agora, o que é que eu estou aqui a fazer? Olha, estou a criar, 2 objetos. Por acaso, olha, eu não gosto... hei de converter este var em let. Esqueci-me de fazer isto nesta aula, porque eu este ano passei a usar let sempre. Mas o que é que eu estava a dizer? Pronto, eu estou aqui a criar 2 objetos que me vão permitir, e o parser é o mais importante, são 2 objetos que me permitem trabalhar com XML. Olha, já agora, o que é que faz o parser? O parser pega em texto, que é o que vou usar o parser, e usando esta operação, ele converte numa árvore, internamente, uma árvore de objetos, que é a prática de manipular. O serializador faz a operação inversa, que eu não estou aqui a exemplificar. Converte uma árvore de objetos em texto, por exemplo, para escrever ou para enviar por um canal, pela net. Agora, o que eu faço aqui, reparem, portanto, eu tenho o texto e estou a passá-lo para este parser. Ok, e eu obtenho aqui o documento XML sob a forma de árvore. E agora, o que eu vou fazer com o documento está nesta função. Olha, basicamente, eu estou a ilustrar como é que eu posso, dado um documento XML a que eu chamei X, como é que posso aceder às partes. O que eu estou concretamente aqui a fazer, olha, estou a ir ao documento, que é uma árvore, e estou a obter todos os subdocumentos que têm a marca person. Se vocês virem bem, o person ocorre 3 vezes. É a Alice e os 2 filhos. Portanto, esta operação vai produzir um array com 3 elementos. E agora o que eu estou a fazer para cada elemento estou a mostrá-lo. Ou melhor, a mostrar informação técnica. Estou a mostrar como é que se acede, por exemplo, à marca. É com o node name. Como é que se pode aceder ao conteúdo. O conteúdo é internamente designado por child nodes. Tecnicamente, a Alice tem... o conteúdo tem 3 partes, 3 filhos, no sentido técnico. É a parte da Alice, este elemento, e a parte da idade. Há 3 partes. E por aí fora. Dá para aceder aos atributos. Os atributos estão guardados num vetor, portanto eu estou aqui a perguntar quantos atributos há. E reparem, portanto, eu instalei este código aqui num elemento
HTML. Portanto, eu vou exemplificar. Eu vou clicar no botão, clique me, e ele vai correr este exemplo. XML, abrir parênteses, fechar parênteses. E basicamente o que ele faz é, vai fazer o showML 3 vezes. Ele vai mostrar os 3 elementos. Agora não me interessa entrar em pormenores, mas cá vai, o primeiro clique. Pronto, ele está-me a mostrar a informação sobre a Alice. Estão a ver? Isto não é o número de filhos da Alice. É o número de filhos, digamos, do conteúdo da Alice. É a informação técnica. Estão a ver? A Alice tem lá dentro 3 partes. Um pedaço de texto com Alice, tem os filhos e tem outro pedaço de texto com a idade. Pronto. A Alice tem um atributo aqui, que os valor é F. Por aí fora. Pronto. Vamos passar para o primeiro filho. Pronto. O primeiro filho chama-se André e tem um atributo, é M, de masculino, e não tem filhos, aparentemente. Aqui não há para ver. E tenho aqui a Maria, que é outro filho, e acabou. Portanto, repara, olha, se vocês precisarem de manipular XML em JavaScript, este exemplo mostra mesmo tudo, porque eu quis ser exaustivo, pelo menos em termos de acesso a elementos. Aqui não está exemplificada a construção de um documento novo, mas acesso a um documento existente, está aqui tudo ilustrado. Pronto, e este assunto vou dar por encerrado. Em metade dos projetos do projeto 3 de LAP, em metade deles é habitual trabalhar com JavaScript, mas com XML. Mas este ano não aconteceu. Eu ainda pensei pôr os cenários do jogo num documento XML, mas depois era muito aborrecido, porque sempre, como há aquelas limitações de acesso aos dados por questões de segurança, para iniciar o jogo seria sempre preciso carregar à mão o fecheiro dos cenários. Pronto, e eu achei que havia já muito trabalho para fazer e não quis complicar também com mais isto. Portanto, era pouco prático e também quis reduzir um pouco, não quis exagerar na dimensão, que aquilo já pede muita coisa. Pronto, avançando. Olha, o outro formato que eu disse que ia falar, vou dizer muito pouco, mas reparem, olha, vou dar este exemplo. Isto que vocês estão aqui a ver é a Alice, o mesmo exemplo da Alice que tem 2 filhos. Onde é que está ela? Que é o André e a Maria. Curiosamente, há aqui qualquer coisa errada, porque falta aqui, eu tenho de corrigir isto. Eu não estou a ver aqui o nome do André e da Maria. Pronto, estou a ver os filhos, mas esqueci-me de pôr os nomes. Pronto, mas o ponto aqui é o seguinte, é que este formato, reparem, para começar, é exatamente o formato dos objetos de JavaScript. Estão a ver, um objeto literal JavaScript, começa com chaveta a abrir, depois tem vários campos, 2 pontos, e para cada campo diz o valor. Pronto, uma pequena diferença para começar é que o nome do campo aqui tem que estar entre aspas. Tem de ser uma string. Pronto, é uma pequena diferença. Mas basicamente este formato é praticamente o formato dos objetos JavaScript, e é mesmo isso que o nome JSON quer dizer, é JavaScript Object Notation. Pronto. E o poder expressivo desta notação é equivalente ao do XML. O XML é mais antigo, mas este formato também é bastante popular. Estes são os 2 formatos mais populares para guardar dados na internet e para transmitir dados. Portanto, é um formato alternativo muito usado. E este é mais compacto, é menos palavroso. Estou a ver, não há marca de abertura e de fecho. Temos aqui a pessoa, que é caracterizada por estes dados. Não temos que estar a abrir a marca e a fechar a marca. E isto também é texto. Pronto. Portanto, é só para saberem que este formato existe e ficarem com uma ideia. Eu tenho de corrigir aqui, faltam os nomes das pessoas. Agora, sobre isto ainda queria dizer uma coisa. Olha, há aqui um sistema de base de dados bastante popular hoje em dia. É muito usado do lado do servidor em muitas aplicações da internet. É um sistema que se chama MongoDB. Mas... Pronto, curiosamente esta base de dados não é relacional. Isto é um tipo de base de dados
assim um bocadinho básico, que se costuma dizer orientado para documentos. Mas basicamente o que uma base de dados MongoDB guarda é uma coleção de documentos neste formato. Faz mesmo parte. E quando se fazem queries à base de dados, é tudo feito com base nestes campos que estão aqui a ver. Portanto, estou aqui a referir porque, já que falei no JSON, já agora falei de uma base de dados que até usa este formato internamente, obrigatoriamente. Pronto. Quando eu escrevi isto no ano passado, o MongoDB era a 4ª base de dados mais usada na net. Por acaso este ano não sei. E pronto. Já agora, o formato, estes 2 formatos que são muito usados na net para guardar dados, são relevantes tanto do lado do servidor como do lado do cliente. Eu até do lado do cliente posso ter um ficheiro de dados e querer processá-lo. Pronto, tudo bem. Mas também pode estar do lado do servidor. Portanto, isto que eu estive a dar, o que estive agora a falar até agora é neutro. Não tem nem especificamente a ver nem com o cliente, nem com o servidor. Pronto. Agora, eu vou-me focar um bocadinho a falar de programação do lado do servidor. Pronto. E tenho aqui umas coisas bastante interessantes para dizer. Olha, eu para já vou recordar umas coisas que disse na aula anterior. É que eu disse que, na aula anterior, que em 1993, portanto, numa fase ainda muito inicial da web, a web é uma das muitas aplicações que correm sobre a internet. Pronto. A web basicamente começou em 91 e em 93 foram introduzidos novos protocolos que passaram e passou a ser possível, digamos, o servidor gerar páginas web dinamicamente. Passou-se a esperar isso. E, portanto, do lado do servidor passou a haver mais trabalho para fazer. As primeiras linguagens que foram usadas para escrever, scripts do lado do servidor foram o Perl e o C. Pronto. Mas rapidamente houve muitas outras linguagens que se tornaram populares. E hoje em dia uma das mais populares ainda é o PHP. Sim. Portanto, são linguagens que basicamente geram páginas web que são enviadas para o cliente. Pronto. Mas agora, a questão é como é que funciona o servidor num sistema. É que sabem, tenho que dizer isto, uma aplicação da internet geralmente está definida em 2 partes, ou está sempre definida em 2 partes. Há uma parte que corre do lado do servidor, pronto, e outra que corre do lado do cliente. E o lado do cliente muitas vezes é o próprio browser. A aplicação corre dentro do browser. Pode não ser, mas é o mais típico. Pronto. Agora, do lado do servidor, o servidor o que é? O que é que tem o servidor? Bem, o servidor envolve, portanto, uma aplicação, um programa que está a correr do lado do servidor e que está sempre à espera de pedidos, está atento a pedidos. E quando chega um pedido, tipicamente, a maneira clássica é lançar um processo a uma thread e processar o pedido nessa thread. É a maneira tradicional. Tipicamente, o que é um exemplo clássico é: chega um pedido ao servidor. Imagina que o servidor que eu estou a usar é que estou a usar como software de servidor o Apache, um software muito popular que implementa servidores. Pronto, o Apache recebe o pedido, lança um processo, por exemplo, a correr PHP e passa para o PHP toda a informação sobre o pedido. O PHP gera a resposta e o servidor manda de volta a resposta. Pronto. Agora, eu quero falar especificamente, de qualquer maneira, não é do Apache nem destas linguagens, mas é de uma boa ideia que em 2009 este rapaz na altura teve e que foi ótima, porque até do ponto de vista de LAP dá muito jeito. Porque a ideia que ele teve foi, já que se usa o JavaScript para programar do lado do cliente, por que não usar também o JavaScript do lado do servidor? Ok, a ideia dele não foi completamente original, já havia experiências, mas ele levou a ideia, concretizou a ideia de maneira muito elegante e eficaz,
e o software dele tornou-se muito popular. Pronto, mas a ideia dele foi essa. Foi, portanto, já que o JavaScript é usado do lado do cliente, por que não usar também do lado do servidor? Mas reparem, isto não é apenas uma questão de usar a linguagem, porque do lado do cliente, não se esqueçam, é usado aquele modelo dos eventos. Sabem, o JavaScript, quando corre do lado do servidor, há aquela história dos eventos, o utilizador carrega em botões que geram eventos, etc. Portanto, isso foi falado na aula anterior, e a ideia dele não foi só usar o JavaScript do lado do servidor, foi também usar o modelo dos eventos. E, portanto, ele criou basicamente o Node.js, pronto, que tem uma biblioteca que inclui um servidor completo que trata os pedidos que vêm do lado do cliente, trata-os como eventos. Estão a ver? E, portanto, funciona exatamente o modelo de eventos tal como foi explicado na aula passada. Estão a ver? Portanto, chega ao pedido, o pedido não é imediatamente processado, não, vai para uma fila de eventos, e agora há uma thread, a thread dos eventos, que pega nos eventos um de cada vez, geralmente pega naquele que está à espera há mais tempo, pega nele e executa código associado a esse evento. E só quando o processamento for todo feito, é que passa ao segundo evento. Portanto, os eventos são processados um de cada vez, exatamente como acontece do lado do servidor. Este modelo tem uma vantagem, que simplifica muito as coisas do ponto de vista da concorrência, porque os eventos são serializados, isto é, são processados um de cada vez, não há concorrência, não há acesso concorrente a recursos partilhados, e portanto isto torna o esquema simples de implementar, reduzem-se os bugs e tudo bem. Agora, o que é importante é que o processamento de cada evento seja mesmo realmente muito rápido, porque senão o servidor bloqueia a processar o evento. E depois fica do lado do cliente, fica o utilizador a carregar no botão e nunca mais vem a resposta. Parece que bloqueou tudo. Pronto, agora realmente, a propósito disto, então, há uma coisa que precisa de ser explicada. É que, sabem, há pedidos que fatalmente são demorados. Imaginem que o cliente pede ao servidor um ficheiro. O tempo de acesso ao disco e depois carregar os dados, isso é demorado. Bem, acontece que o Node.js, que é o sistema que eu estou a descrever, ele acaba por exemplo, a biblioteca que ele tem para processar ficheiros, ela própria é assíncrona e cria threads novas se for caso disso. E, portanto, o processamento de cada evento à partida é sempre muito rápido, porque a implementação do tratamento do evento recorre a bibliotecas que já existem e que, no caso de operações demoradas, já automaticamente geram threads. E, portanto, a coisa funciona. Temos um modelo de base simples, mas depois complica um bocadinho porque as operações demoradas correm em threads específicas. E eu queria agora dar um exemplo concreto. Olha, o que eu estou aqui a mostrar, este código, é um exemplo concreto de um servidor de ficheiros escrito em Node.js. Estão a ver, olha, eu começo por carregar aqui 4 bibliotecas. Uma delas é o próprio file system, porque eu quero aceder ao file system. E há aqui um outro pormenor que eu quero chamar a atenção. Aliás, o aspecto que eu vou focar na explicação que segue, que vai ser breve em todo o caso, eu quero enfatizar, chamar a atenção que o processamento é todo assíncrono. Sempre que tiver em causa uma operação que não seja, vá lá, instantânea, o processamento será sempre assíncrono. E já agora, para tornar isto mais interessante, eu vou pôr mesmo isto a funcionar. Olha, ok, eu vou criar aqui deixa-me ver. Primeiro vou exemplificar isto. Vou criar aqui um ficheiro que tem o nome fileserver.js. Vou-lhe meter aqui dentro o código. Portanto, já está. E para correr isto, o que é que eu faço? Simplesmente isto, Node.js. Reparem como isto é completamente informal, não requer nada de especial.
eu vou mandar correr um programa JavaScript do lado do servidor. Aliás, porque é que isto é servidor ou não é servidor? Bem, eu estou ligado à rede e a partir do momento em que eu correr isto, o próprio Node.js vai ativar o seu próprio servidor que está na biblioteca. E eu estou aqui até mandar correr o servidor na porta 8080. Querem ver? Eu vou ceder a isto. Ok, localhost, olhem para isto. Na porta 8080 não tem nada neste momento. Agora, vou correr o servidor. Ok, ele está a avisar. Pronto. Neste momento, a minha máquina passou a ser considerado um servidor simplesmente porque está a correr software de servidor. E agora, se eu for, por exemplo, assim... Ok, eu estou a fazer um pedido, mas continua a haver problema porque... eu não estou a pedir aqui dados concretos. No entanto, vê-se que ele está a pensar, anda aqui às voltas. Eu não estou a seguir aqui a regra. Eu vou fazer aqui um pedido por esta via. Pronto, olha, este formulário que estão aqui a ver é o código desta pequena parte da página. Eu vou pedir o ficheiro AAA. Deixa-me ver, o ficheiro AAA, eu vou sair daqui para ver. O ficheiro AAA existe? Ok. Não existe. Portanto, vou começar por pedir um ficheiro que não existe. Ok. Olha, eu fiz o pedido, ele deu este erro. Vou fazer o AA existir. Por exemplo, vou pôr hello, tac. Esperemos que isto funcione. Não. Claro, não está a funcionar porque não tenho o servidor a correr. Disparate. Ok, vamos lá ver agora. Ok, cá está. Estão a ver? Neste caso, eu fiz um pedido ao servidor, fiz um pedido clássico, não fiz um pedido à Ajax, fiz um pedido clássico. E, portanto, o servidor mandou-me de volta uma página completa que foi apresentada no ecrã. Portanto, a resposta ocupa o ecrã completo. Se eu pedir um ficheiro que não exista... Ok. Isto é uma mensagem de erro que eu próprio estou a escrever ali no código. Este 404 é o código que indica que o recurso não existe. Eu na última aula acho que disse 440 por engano, mas é 404. E agora olhar aqui um pouco para o código. Eu não quero entrar aqui em detalhes, quero chamar a atenção para um pormenor ou outro. Primeiro, como é que se cria o servidor? Assim, estão a ver? Neste objeto HTTP que eu criei aqui em cima, eu estou a aplicar esta operação create server. E este argumento o que é? Bem, este argumento é uma função que indica como é que os pedidos vão ser tratados. Estão a ver? Portanto, quando chegar um pedido, esta função é ativada com a informação toda e eu vou escrever, na consola, escrevi aqui, estão a ver, request, estou a escrever o pedido que foi feito, nem que seja para debugging, estou aqui a ver o que está a acontecer. Faço aqui parse do URL para sacar as componentes, porque aquilo que eu recebi foi um URL complexo. Estou a ver que tem ali uma parte com ponto de interrogação. Onde é que está? Aqui. File, ponto de interrogação, que aquilo permite processar isto de uma maneira muito conveniente. Pronto. E agora, outro ponto que me interessa mostrar, é como é que se processa realmente o pedido, porque há aqui uma altura em que, deixem-me ver, ele já testou que há uma query efetiva, já passou o teste, não desistiu. Ele cria aqui, cria o path completo no disco do ficheiro em causa. Ele até mostra o path completo, estão aqui a ver, estou a mandá-lo escrever aqui. Isto é código de servidor, portanto. Aqui é cliente. Isto aqui é considerado código de cliente. Este é código de servidor. Eu estou a correr... Pronto, eu neste caso estou a usar o localhost, significa que o cliente e o servidor estão na mesma máquina para poder testar. Mas pronto, indo ao mais importante. Há aqui uma altura em que o ficheiro está identificado e agora, pelo menos o path, e agora eu tenho que testar se o ficheiro existe. E é aqui que eu quero mostrar como
uh, isto é tratado de forma assíncrona para o tratamento do pedido não bloquear demasiado tempo. Estou a ver. Ele, em vez de ficar aqui à espera da resposta booleana, se o fecheiro existe ou não existe, não. Ele lança, chama o método exists, do file system, até diz o nome do fecheiro ou o caminho, mas depois, em vez de ficar à espera da resposta, não. Eu especifico aqui uma função, que é uma função que irá tratar a resposta quando finalmente souber se o fecheiro existe ou não existe. Aliás, há aqui um argumento que é booleano. E agora eu testo se ele não existe. Portanto, este existe correu num instante. Ele não bloqueou. Portanto, o processamento do pedido foi feito até ao fim. Mas, entretanto, foram criadas threads auxiliares para tratar esta operação que é demorada. E já agora, se o fecheiro existir, reparem bem nisto, agora preciso de ler o fecheiro. E para ler o fecheiro também, a operação também não é bloqueante. Eu digo agora o nome do fecheiro, novamente. Neste caso estou a dizer que ele é binário. E aqui ele vai carregar o fecheiro assincronamente, e quando o texto do fecheiro estiver disponível, a própria função... portanto, isto vai dar origem a um evento que, tal como aqui em cima, isto dá origem a eventos, e quando chegar à altura de processar este evento, pronto, o evento é gerado quando o texto estiver disponível. E, portanto, quando esta função arrancar, o texto do fecheiro está disponível e podemos tratá-lo. Neste caso, o que eu estou a fazer... deixa-me ver, read file... handle reply. Eu estou aqui a tratar o reply, aqui. E eu basicamente, estão a ver, estou a responder agora para o cliente. Isto é o servidor a mandar informação para o cliente. Ele manda à cabeça o valor 200 a dizer, olha, vai correr tudo bem. E acaba por escrever o fecheiro no canal de saída em binário. E é aí que aparece esta coisa. Não foi este. Tem que ser um fecheiro que exista. Pronto, assim. Pronto, isto é um modelo simples. Pronto. Agora, eu estou a falar deste exemplo porquê? Porque nós estamos a trabalhar com JavaScript em LAP e, portanto, podemos perceber isto. Se isto não existisse, eu certamente que não iria explicar isto em PHP, penso eu. Porque a cadeira já tem muito conteúdo e não... Agora, como até estamos a trabalhar com JavaScript e já estamos habituados, começamos a estar habituados ao modelo dos eventos e do processamento assíncrono dos dados, não custa muito agora perceber isto. Reparem, portanto, aqui não há main, isto funciona tudo em resposta a eventos. E mesmo quando eu testo se o fecheiro existe, quando finalmente se detecta se o fecheiro existe ou não existe, é gerado um evento. E quando se vai ler o fecheiro, é a mesma coisa. Portanto, isto funciona tudo à base de eventos. E, portanto, era isto que eu queria falar sobre o scripting do lado servidor. É apenas uma coisa muito básica, mas que já permite ter uma ideia de como é que se pode atuar. Isto agora, do lado servidor, depende das bibliotecas que tivermos, depende do software... do servidor que usamos, se é o Apache, pronto, neste caso estou a usar o Node.js. Pronto, e agora, mais os tais dois tópicos finais que eu quero falar. Este pequeno tópico é sobre nomenclatura. Há aqui 4 palavrinhas que são muito usadas no contexto da programação web, e atenção, esta nomenclatura é muito fluida. Eu muitas vezes vejo estas palavras a serem usadas em contextos que me parece que estão um bocadinho errados. Mas pronto, de qualquer maneira, são 4 palavras muito importantes e eu vou falar um bocadinho de cada uma delas. Uma API, geralmente, costuma-se falar em API quando está em causa falar, portanto, da interface externa de um módulo de uma biblioteca. Por exemplo, o JavaScript tem uma biblioteca com muitos módulos, ou pronto, objetos, é o nome técnico que tem, e um desses módulos é o XML HTTP Request, que é usado para o Ajax, e costuma-se chamar isto uma API.
Pronto, portanto, a biblioteca do JavaScript tem várias pequeninas APIs. Pronto. Agora, uma biblioteca é uma coisa mais importante. Portanto, é uma coleção, vá lá, de objetos. Isto corresponde ao conceito que estão habituados. É uma coleção de código, tipicamente de objetos, no caso do JavaScript, que estão disponíveis para ser usados noutros programas. E pronto. O próprio JavaScript traz uma biblioteca de objetos. Agora, um toolkit é uma coisa mais importante que uma biblioteca. Sim, geralmente é uma biblioteca, pronto, é um caso particular de uma biblioteca, mas é uma biblioteca especialmente completa e rica, focada num domínio específico. Pronto. E há vários toolkits que estão disponíveis para programar na web. Alguns servem para fazer, por exemplo, páginas web muito sofisticadas, com gráficos, animações, páginas fáceis de fazer. Pronto. Por exemplo, também há toolkits virados, por exemplo, para, sei lá, olha, para Google Maps. Há um toolkit com uma série de coisas adaptadas ao... Portanto, um toolkit, se quiser, é uma biblioteca muito desenvolvida que já permite, que ajuda imenso a fazer programas com aspecto profissional, muito completos. Estou a ver. E agora um framework é o culminar disto. É o que às vezes se chama uma biblioteca invertida. Como é que isto se explica bem? Deixem-me pensar. Sabem, vocês já poderão concordar comigo com esta ideia que muitas aplicações web vão ter certamente imenso código repetido, porque aquilo que uma aplicação web tem que fazer, há aspectos que são gerais e que são sempre iguais em qualquer aplicação web. Contatar o servidor, pedir um ficheiro, mesmo do lado do servidor, aspectos de escalabilidade, por exemplo, eu quero fazer um servidor que está preparado para lidar com uma quantidade imensa de pedidos e tem lá esquemas para lidar com isso, porventura usando até, por exemplo, várias máquinas. Tem, por exemplo, uma quinta de máquinas que estão ali disponíveis e ele vai repartindo trabalho pelas várias máquinas para a resposta ser rápida. Coisas dessas. Portanto, há muitas funcionalidades nas aplicações da internet que se repetem constantemente. E um framework, basicamente, o que é? É uma espécie de aplicação web completa, que já muito sofisticada, que suporta tudo, até escalabilidade e coisas dessas, mas em que falta apenas o conteúdo informativo. Portanto, é uma espécie de aplicação genérica que no fundo faz tudo, mas não faz nada, porque está tudo programado a nível abstrato. E agora, o que é que o programador vai fazer? O programador para já tem muito trabalho, porque uma framework geralmente é uma aplicação completa que demora muito tempo a aprender, porque há muitos conceitos que nós temos de absorver. E agora nós vamos programar nessa framework por especialização. Vamos definir classes que estendem classes existentes. Portanto, as classes que foram previstas na framework, eu vou especializá-las agora para o conteúdo informativo que eu tenho no meu programa. E tenho aqui exemplos de frameworks bastante populares na web. O que é que PHP, o Java Server Faces, Spring, Lift, Ruby on Rails, Express.js. Pronto. Há muitos frameworks disponíveis para a web. Eu pus aqui o Express.js porque, curiosamente, este framework funciona em cima do Node.js. Portanto, alguém que queira fazer um programa profissional completo, um programa para a internet, com uma parte cliente, uma parte servidor, e o programa é mesmo sofisticado, tendo inclusivamente preocupações de escalabilidade. Eu estou sempre a falar na escalabilidade porque é um aspecto complicado. Como é que se automaticamente faz um programa que lida com milhares de pedidos? Porque se eu uso um servidor simples, estou limitado. Se uso apenas uma máquina. Pronto. Mas, portanto, o que é que PHP? É um framework que usa a linguagem PHP, o Java Server Faces
usa a linguagem Java, o Spring usa a linguagem Scala, salvo erro. Não. O Spring também é Java, o Lift é que é Scala, o Ruby on Rails é Ruby, o Express.js é JavaScript e em cima do Node.js, especificamente. Pronto. E sabem, quem faz aplicações para a internet como via profissional, portanto, há pessoas que, faz, que, que se especializam até em fazer aplicações para a internet. Geralmente essas pessoas vale muito a pena aprender um ou mais frameworks para usar. Enfim. E agora, isto aqui eu considero já opcional, mas, e não vou falar disto agora com pormenor, nada disso, mas se quiserem ver, por exemplo, uma pequena aplicação escrita em Express.js, pronto, podem ver aqui. Tenho aqui, geralmente isto é complicado porque até instalar a própria aplicação, as ferramentas todas. Por exemplo, olha, o Express.js usa a base de dados MongoDB, aquela base de dados que eu falei anteriormente. Portanto, é preciso instalar coisas, um sistema de base de dados no sistema, por aí adiante. Mas pronto, podem dar aqui uma vista de olhos e olha, esta parte aqui é interessante, é a geração da aplicação vazia inicial. Portanto, ele está a gerar uma aplicação, vá lá, genérica, abstrata. E agora é a partir desta aplicação que eu vou começar a especializar algumas classes, portanto, a criar classes concretas que geralmente estendem classes abstratas e a pouco vou dando conteúdo ao programa. Porque geralmente o programa de partida funciona, mas simplesmente eu me ponho a correr e obtenho do lado do cliente uma página vazia. Porque ele ainda não faz nada. Pronto, mas está aqui um exemplo que até podem tentar correr desta maneira. Mas isto envolve muito esforço. Envolve instalar o sistema de gestão de pacotes do Node.js. Pronto, é um mundo. É quase como instalar um sistema operativo, pôr isto a funcionar. É preciso instalar o framework completo. Mas está aqui mais por curiosidade, para verem o tipo de coisa, perceberem o espírito. Muitos de vocês no futuro, acreditem, vão trabalhar com frameworks destes. Depende daquilo que a empresa adotar. E pronto, eu acho que vou acabar esta aula. Um resto de boa tarde para todos. Obrigado.